Bem, pessoal, como dito anteriormente, a gente vai, ao final dos módulos referentes ao Proxmox versão 3.4, nós iríamos conversar ou começar a tratar e ter alguns módulos específicos sobre a versão do Proxmox 4, mostrando o que ele teve de atualização, mostrando as novas features, os novos recursos, enfim, toda uma todo um processo aí que ele teve da versão 3.4 para a versão atual dele, que é a versão 4. A gente já tem então a essa altura todos os conceitos relacionados ao Proxmox. Então, a partir desse módulo, eu não vou detalhar nada ou não vou detalhar, eu não vou esmiuçar as coisas que já foram tratadas nos módulos anteriores e que é do funcionamento do Proxmox em si, tá? Então eu vou partir do pressuposto de que os módulos anteriores eles foram vistos, né? E com isso já se tem um conhecimento de funcionamento do Proxmox e a gente vai conseguir simplificar e, enfim, dar andamento aí aos esses módulos que faltam, né? A primeira questão que a gente vai trazer, então, e nesse módulo a gente vai trazer isso especificamente, é como a gente vai fazer o upgrade da versão do Proxmox 3.4 para o Proxmox última versão, versão 4. Existem algumas questões aí que a gente tem que trazer e que tem que ser bem observadas antes de fazer uma atualização. Eu tenho aqui então deixa eu fechar aqui minha apresentação. Tenho aqui então meu Proxmox na versão 3.4, que é o Proxmox que a gente estava vendo até então, né? Esse Proxmox, o que a gente tem nele aqui, tá? De importante, aqui está ele, a versão 3.4, tá? O que eu vou trazer, o que eu tenho que me preocupar no momento? Bem, eu tenho já o meu parque de máquinas, os meus servidores no 3.4, já tem alguma coisa já funcionando no 3.4 e eu quero simplesmente atualizar ele para o 4. O que o próprio pessoal do Proxmox recomenda, tá? O pessoal do Proxmox, como vamos dizer assim, por baixo dos panos, ou seja, como o software por trás do Proxmox em si, ele sofreu muitas atualizações, principalmente por sair do Debian 7 e para o Debian 8, a gente sofreu várias alterações, né, internamente, né, por baixo dos panos. O que então o pessoal do Proxmox indica? Eles dizem o seguinte: olha, existe a opção de fazer um upgrade aos moldes do dist upgrade, que é aquele aptitude, dist upgrade, apt-get, dist upgrade no Linux, que ele faz um upgrade de sistema operacional. Existe essa opção, tá? É possível se utilizar essa opção no Proxmox para tu ir da versão 3.4 para a versão 4. Porém, eles não aconselham que se utilize isso, porque depende de várias variáveis para dar certo ou não, né? Existem vários pré-requisitos para que um dist upgrade funcione. O que eles indicam então como a melhor maneira de tu fazer um upgrade, ou seja, de tu passar do teu servidor da versão 3.4 para a versão 4? Qual a melhor maneira de tu fazer isso? É o seguinte: aqui nessa minha máquina virtual eu não tenho, desculpe, nesse meu Proxmox eu não tenho nenhuma máquina virtual aqui, tá? Mas qual seria a melhor maneira segundo o Proxmox? É o seguinte: tu pegar tuas máquinas virtuais, fazer um backup dessas tuas máquinas virtuais para enfim, um storage, algum lugar externo ao teu servidor Proxmox, e fazer uma reinstalação do teu servidor Proxmox. Ou seja, baixar a ISO da internet, gravar num pendrive, que nem a gente fez com a versão 3.4. Em seguida, depois de gravar no pendrive, inicializar o servidor pelo pendrive, fazer uma instalação nova do Proxmox 4. Tá? A instalação ela é exatamente igual à instalação da 3.4. Então, ele abre os mesmos menus, os mesmos parâmetros e tu seleciona exatamente as mesmas opções. Finalizou isso, levantou a versão 4, aí tu acrescenta um storage que tu fez, que foi feito o backup,
Isso a gente viu nos módulos lá de storage e de backup. Tu acrescenta aquele storage e faz a restauração do teu backup para dentro do Proxmox. Tá? Aí ele vai restaurar e tuas máquinas virtuais que antes funcionavam na versão 3.4 agora passam a funcionar já na versão 4. Sem problema nenhum, sem precisar nenhuma intervenção manual. O único detalhe dessa que seria a maneira mais simples de se fazer um upgrade, o único detalhe que tem que ser cuidado é com os containers. Tá? Os containers, como ocorreu, eu disse lá na introdução isso, mas como ocorreu então uma alteração, como a gente viu nos módulos anteriores, Proxmox 3.4 utiliza o OpenVZ, tem todos aqueles comandos do OpenVZ. Já na versão 4 ele utiliza o LXC e tem alguns comandos específicos. No próximo módulo que a gente vai ver depois desse upgrade, eu vou tratar especificamente dos containers, tá? Mas em resumo, quando tu faz a restauração de um container da versão 3.4 para a versão 4, ele faz uma conversão quase que automática e só tem que configurar manualmente a parte da rede. Ali dentro da aba de rede do container. Do mais, ele vai fazer restauração completa. Então, em resumo, a maneira mais simples de se fazer um upgrade do Proxmox da versão 3.4 para a versão 4 é através de uma reinstalação completa do servidor. É a maneira mais rápida e mais simples. Ok, se por algum motivo isso não é possível de ser feito, precisa ser feito um upgrade e não uma reinstalação nova, bem, aí eu vou mostrar como a gente vai fazer esse upgrade, né? Os passos que a gente tem que fazer para fazer essa reinstalação dele. Mas eu já adianto que existem vários poréns ali que a gente vai ter que ter bastante cuidado durante o procedimento, tá? A Proxmox ela criou uma documentação específica para isso, tá? Para o upgrade da versão 3 alguma coisa para 4. Essa documentação está no wiki do Proxmox. Eu vou colocar o link dela também na documentação que a gente libera junto com o curso. Tá aqui ela, então, isso para as pessoas aqui que estão fazendo o curso, tem a versão 3.4 ou alguma versão e querem passar para a versão 4, existe essa documentação e essa documentação é que a gente vai seguir aqui para fazer um upgrade então do nosso Proxmox versão 3.4 para a versão 4, que é a última versão. Primeira observação que a gente tem que ter é ver quanto de espaço a gente tem na unidade no nosso HD. Tá? A gente tem que ter no mínimo 2 GB livre. Aqui eu tenho em torno de 2 GB livre. Tá? Então, quanto a espaço está ok. Então, na partição root, a gente tem que ter no mínimo 2 GB livre. Outra questão importante é a seguinte: se a gente tem um cluster funcionando em cima da 3, então se a gente já tem ali alguns nós de cluster funcionando em cima da 3, esses clusters eles não vão funcionar entre a versão 3, alguns hosts com a versão 3 e alguns hosts com a versão 4, porque o cluster ele foi bem alterado entre a versão 3 e a versão 4. Então se aconselha que se tenha sempre os hosts, os nós do cluster, ou com a versão 3, todos eles, ou com a versão 4. Uma mistura entre a versão 3 e a 4 não vai funcionar. A gente tem que fazer backup das máquinas virtuais. A gente tem que fazer backup das máquinas virtuais que a gente tem em cima do nosso Proxmox se a gente for fazer esse upgrade. Tem que ser feito um backup, tem que tirar da máquina, porque algum problema pode ocorrer no meio do caminho. Então tem que ter backup das máquinas virtuais, assim como dos containers. Tá? A própria Proxmox ela disse que na verdade 1 GB é suficiente de espaço livre aqui. Eu aconselho que tenha um pouco mais que isso. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um upgrade, um update na verdade, do nosso Proxmox. Por quê? Porque a gente tem a versão 3.4, mas a gente tem que chegar até a última versão dele, os últimos patches de segurança, ele tem que estar completamente atualizado para aí sim a gente passar para a versão 4. Como é que a gente faz isso? A gente viu anteriormente em outros módulos, mas em resumo,
eu estou aqui conectado por SSH, então no meu servidor Proxmox versão 3, tá? Tá aqui ele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu estou dentro do source list D, vamos imaginar que a gente não fez esse procedimento antes, enfim, de upgrade, que meu servidor nunca sofreu nenhum upgrade, então update, né? Eu tenho que fazer esse update agora. Gravei aqui, comentei a linha referente ao meu Proxmox Enterprise, porque não é o meu caso, tá? O meu caso é o comunitário. Volto uma pasta aqui, lembrando que eu estou dentro do apt, né? Eu estava antes dentro do apt source list D. Dá um menos color para ficar mais visível. Aí eu tenho que editar agora o sources list para adicionar o que? Para adicionar o meu repositório referente ao no subscription. Como a gente viu ali, detalhes já de como fazer isso nos módulos anteriores, né? Então eu estou fazendo tudo isso só para deixar ele atualizado. Lembrando, eu estou aqui adicionando o repositório do Proxmox do Debian Easy, o Easy, tá? No subscription do Easy. Eu não estou fazendo uma atualização agora, nesse momento, para o 4. Não, só quero deixar o meu 3.4 completamente atualizado, ter certeza que ele está completamente atualizado. Ok, agora eu saio daqui, do meu texto ali, que eu editei ali os apts, gravei e saí. Agora, estou aqui na minha interface gráfica, vou lá em Update. Vamos atualizar aqui. Ele vai verificar os pacotes que tem que ser atualizados, se existem pacotes atualizados dentro da própria versão 3.4, ou seja, se eu tenho os meus repositórios setados ali como o Easy, que é como a gente viu até então, ele não vai te obrigar a fazer nenhuma atualização para o 4. Tá? Tu vai continuar trabalhando com o Proxmox 3.4 sem problema nenhum, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com 3.4, estou com ele está me mostrando aqui todos os pacotes que eu tenho a serem atualizados. É o que eu vou fazer um upgrade desses pacotes agora. Para quê? Para deixar ele completamente atualizado dentro da versão 3.4. Quero ter o último release da versão 3.4, é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Então estou fazendo todos os updates nele, todos os upgrades. Depois que eu fizer todos esses upgrades, e ele ficar com a última versão do 3.4, imaginando, no caso, que tu tenha já uma máquina virtual em uso e que tu não possa fazer a instalação do zero do servidor, ou seja, que tu tem que fazer um upgrade para a versão 4, a gente vai reiniciar a máquina. Depois de reiniciar a máquina, a gente vai começar os procedimentos para transformar ali, né, para fazer um upgrade de versão da versão 3.4 para a versão 4. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele está fazendo essas atualizações. Vamos deixar de repente ali. E aqui então ele finalizou o processo de update, né, do nosso Proxmox versão 3.4, update normal. Aí eu vou reiniciar então meu Proxmox só para ele ficar com as últimas atualizações da versão 3.4. Em seguidinho ali ele já vai inicializar. Ele inicializando, a gente faz a conexão novamente, verifica se tem algum upgrade para ser feito, enfim, que ficou para trás. Se não houver nenhum upgrade, a gente parte para o procedimento de upgrade aí sim da versão 3.4 para a versão 4. Uma questão importante nessas atualizações é que é legal, é importante ver que saem novas versões, principalmente que o desenvolvedor ele está preocupado em sempre manter o produto dele atualizado. Então, no caso do Proxmox ali, que ele está acompanhando as versões do Debian, o Debian há pouco tempo lançou a versão 8 dele,
que é a versão Jessie, é legal a gente ver que eles estão acompanhando, estão desenvolvendo junto, e isso é importante, que mantenha a ferramenta viva. A gente sabe que a gente vai ter as correções quando precisar, né? A comunidade está ativa, isso é bem importante. Ok, já respondeu aqui então o meu IP, significa que a máquina está no ar aqui. Vou fechar aqui, vou dar um F5 na minha tela e provavelmente vai abrir ali minha conexão novamente com o meu Proxmox. Vou dar uma atualizar ali, vamos ver se ele tem alguma questão para atualizar. A princípio ele vai dar uma lida ali, vai dizer que está tudo ok, que não precisa mais atualizar nada. Sem updates, né? Então a partir de agora a gente está pronto para aí sim fazer a atualização para dentro dele, né? A atualização da versão 3.4 para a versão 4, um upgrade propriamente dito. Tá? Segundo a documentação aqui do Proxmox, depois da gente fazer esse nosso upgrade aqui, ele pede para a gente fazer um dist upgrade, tá? Então eu vou novamente entrar aqui nele, sem mexer em nada. Ele pede para eu entrar na console aqui e dar um apt-get dist upgrade. apt-get dist upgrade. Ok, realmente zerado, não tem nada. Então vou partir para o próximo passo. O próximo passo então ele está atualizado. O próximo passo é a gente fazer a remoção do nosso Proxmox, tá? Então a gente vai remover a camada de Proxmox que está nesse nosso Debian, porque como eu disse anteriormente, na verdade é um Debian que tem o Proxmox instalado em cima, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a remoção a partir do apt-get remove. Lembrando que esses passos também estão no wiki aqui do próprio Proxmox, né? Que atualmente está nesse endereço. A gente vai fazer a remoção do Proxmox, ou da carcaça, vamos dizer assim, do Proxmox, né? Ok. Eu lembro que o ideal é nunca fazer por SSH. Esse tipo de situação é sempre bom fazer direto pela console do servidor, porque tu pode de repente estar removendo algum pacote SSH, alguma coisa assim, e aí tu vai ter algum tipo de problema, tá? Então eu estou fazendo aqui para SSH, mas em seguida eu vou já ir para a console dele mesmo, tá? Depois então de fazer a remoção do Proxmox, vou minimizar aqui. A gente vai fazer uma alteração lá no nosso apt. Lembra que a gente tem o nosso source list. A gente vai novamente editar o source list e a gente vai fazer a seguinte alteração. No lugar do Easy, que é a nossa distribuição Debian, que é o nosso codinome, né, na nossa distribuição Debian, a gente vai botar o Jessie, que é o Debian 8. Ok. Salvei. Opa. Isso aí. Agora sim, salvei isso aí. Só vou dar uma conferida aqui. Beleza, então eu fiz a alteração, tirei o Easy, coloquei o Jessie, tá? Feito isso, a gente dá um apt get update. Ele vai então verificar as possibilidades de update em cima já da versão do novo Debian, que é o Debian 8, e não mais em cima do Debian 7, tá? Uma outra questão que sempre tem que ser vista é a seguinte: se esse servidor, ou
seja, esse Proxmox aqui que a gente está vendo, ele utiliza 3.4, ele utiliza cluster. A gente tem que atualizar também o Ceph, tá? E aí essa é uma atualização manual que a princípio a gente pode ver depois de levantar ele, tá? Existe como atualizar o Ceph aqui na nossa lista, desculpe, no próprio wiki do Proxmox. Ele dá aqui uns detalhes de como fazer essa atualização do Ceph, mas aí teria que adicionar um outro repositório na hora de fazer essa instalação. Por isso que eu digo que o mais tranquilo seria a gente fazer sempre a atualização dele, não uma atualização, mas uma reinstalação e a restauração da máquina virtual, tá? Então, só em último caso que a gente vai ter que fazer esse upgrade dessa maneira aqui que eu tô mostrando, que talvez não seja a maneira ideal. Eu abri aqui agora direto pela console, tá? Na verdade, esse meu Proxmox ele é uma máquina virtual. Eu fiz isso para ter acesso à console e poder mostrar como a gente faz, tá? Então agora a gente está na console dele e não mais no SSH. O SSH está conectado, mas está ali atrás porque pode, como a gente vai atualizar a distribuição inteira, pode ser que a gente tenha um problema e perca a conexão SSH. Então sempre tem que fazer essas atualizações direto na console. O que o nosso wiki ali de upgrade nos mostra é que depois de fazer remoção, alterar o source que nem a gente fez, a gente tem que instalar um novo kernel, tá? Que é o kernel da versão 8 do Debian. Desculpe, que é o kernel versão 4.2. Então a gente vai fazer aqui um apt get install pv kernel, é o kernel do Proxmox, kernel que o pessoal do Proxmox fez a alteração, 4.2.2.1-pve e o pacote pve firmware. Então, o pve firmware e o pve kernel 4.2.2.1-pve. Vai fazer agora a atualização então desse novo kernel. E também do firmware do kernel dele. Depois que ele fizer essa instalação desses pacotes, aí sim a gente vai dar o comando apt-get dist upgrade. Vou até minimizar aqui, deixar só nossa console aqui aberta. A gente vai fazer o dist upgrade, e no momento que a gente fizer o dist upgrade, ele vai fazer toda a instalação da distribuição Debian 8, porque a gente tem uma Debian 7 com o Proxmox. O que a gente fez? A gente desinstalou agora o Proxmox, vai fazer um upgrade completo do Debian 7 para o Debian 8 e vai instalar o Proxmox. Está fazendo ainda a instalação do kernel. Depois da instalação do kernel, ele vai voltar para o prompt ali e a gente vai dar um apt-get dist upgrade. Ok, então fez a instalação e configuração do kernel 4.2.2.1 do Proxmox e agora a gente vai fazer então o apt-get dist upgrade. Vai fazer um upgrade do Debian 7 para o Debian 8. Bastante coisa para atualizar. É isso que a gente quer mesmo. Ele, no meio da atualização, ele faz algumas perguntas, quer manter alguns pacotes ou instalar novos pacotes, os pacotes da distribuição. Sempre digo que eu quero instalar os novos pacotes que a distribuição está me oferecendo. Eu vou deixar ele fazer a atualização aqui, dou uma pausa, porque senão ele vai demorar bastante aqui. Vou dar uma pausa no vídeo. Eu volto no final da atualização. Bem, ele terminou a primeira parte da atualização, que ele baixa os pacotes, tá? Ele mostra
Um pouquinho antes dessa tela, ele mostra todas as alterações que vão ser feitas no pacote. É um documento. Tem que ir até embaixo no documento dando page down e apertar a letra Q, que daí tu sai do documento e vem para essa tela perguntando se ele quer desabilitar o SSH para root ou não. No nosso caso, a gente não vai desabilitar o SSH para o root, e agora ele está começando a fazer a instalação. Vai estar dizendo que vai fazer restartar o serviço durante o upgrade. Está perguntando se deve perguntar, né? Vai restartar sem precisar ficar perguntando. Vou dizer que sim. Ele está tocando ficha. Claro que o ideal também é fazer essa atualização, lógico que sem o servidor em uso, né? Esse processo de atualização ou de upgrade, ele demora mais do que o processo de instalação completa do servidor, com certeza. Demora ali cerca de 10 minutos para fazer toda a instalação do Proxmox, enquanto nesse caso demora provavelmente 1 hora mais ou menos em todo o procedimento. Só que tu tem a opção de não precisar fazer a restauração de backup. Apesar de ter que fazer o backup, tu não precisa restaurar o backup. Ele está perguntando ali o que eu quero fazer com o ISUI, se eu quero instalar o pacote do mantenedor. Eu vou instalar o pacote do mantenedor, ele vai alterar os arquivos do ISUI, porque depois a gente vai fazer a reinstalação dos pacotes do Proxmox, e aí ele vai, se tiver que fazer alguma modificação nos arquivos, o próprio Proxmox faz as modificações dos arquivos de texto, enfim. Então agora ele finalizou aqui o processo de upgrade, né, do dist upgrade que a gente fez. Agora o próximo passo é a gente reiniciar o computador. Então reiniciar o computador é o que a gente vai fazer agora, reiniciar o servidor. Depois que a gente reiniciar o servidor, a gente tem que prestar atenção para ver ali se o Groovy ele vai iniciar, e a gente vai escolher o kernel novo instalado, se ele vai selecionar automaticamente o kernel novo instalado. Bom. Então, ó, já está carregando no kernel novo, 4.2.2.1, que é aquele kernel que a gente instalou lá no início do procedimento de upgrade, tá? Então ele está inicializando aqui. Está inicializando a máquina. Depois que ele inicializar a máquina, ok, inicializou a máquina. Inicializando aqui, entrando na console. Beleza, estou na console. O próximo passo, então, vou dar um name "-a". A gente está, então, inicializado no kernel 4.2.2.1, que é o kernel aquele que a gente instalou um passo anterior ao dist upgrade. E o nosso sistema, vamos dar uma olhadinha aqui no /etc /Debian version 8.2 é a versão do Debian que a gente está agora no nosso Proxmox, que antes era o Debian 7, tá? Então a gente está pronto para instalar agora o Proxmox VE, e ele já vai fazer a instalação do Proxmox 4. apt-get install Proxmox VE. Ele vai fazer a instalação de todos os componentes que ele precisa. Vou dar uma diminuída aqui na minha tela. Um pouquinho mais. Vai fazer... Está dizendo ali que vai instalar todos aqueles pacotes ali de cima, que são os pacotes do Proxmox. Vamos fazer então a instalação, mas agora ele está instalando aí a versão 4. Proxmox na versão já 4.
Finalizando ali a instalação no Proxmox já novo, né, da versão 4, a gente reinicia novamente a máquina e acessa já via HTTP, via website, né, via browser, e é para ela já estar na versão 4 ali, já disponível na versão 4. Ou seja, a gente já teria então feito um upgrade no nosso servidor Proxmox. Mais um pouquinho ele já está finalizando a instalação e configuração. Finalizado então essa questão aqui, a gente vai reiniciar o servidor. Lembrando sempre que o ideal é fazer a instalação via reinstalação do servidor, né, por todas essas alterações que são feitas. Se isso não é possível por algum motivo, então existe essa opção que a gente está fazendo aqui no passo a passo, que é de configuração total. Está dizendo então que tem um arquivo PV Enterprise, né? Esse arquivo foi alterado por nós, que a gente tinha comentado ali. Vou dizer para ele não fazer nenhuma alteração nesse arquivo. Ele vai continuar com o comentário ali e a gente não vai ter problema com aquele upgrade do Enterprise, né? Ok, ele finalizou aqui então. Estou dando mais um reinício no servidor aqui. Então estou reinicializando novamente o nosso servidor Proxmox. Ele vai inicializar. E aí a gente já testa o acesso ali via browser. E vamos ver como é que ele vai estar, como é que vai estar a versão dele ali. Então está inicializando no kernel 4.2.2.1, né? Está inicializando e a gente já testa o acesso. Vou abrir aqui o meu SSH, dar um clear aqui, dar um ping no 92.168.90.171. Era o meu IP anterior. O IP já está respondendo. Ok, ele já está na console ali. Agora vamos testar o acesso. Então, acesso ao mesmo IP anterior, né? Abriu aqui para nós. Vamos dar uma olhada aqui no PV3, em sumário, e vamos ver qual é a versão que ele está. Está aqui ele. Então, agora a gente está no Proxmox versão 4. Linux versão 4.2.2.1, o kernel, né? Então, nosso servidor aqui já está na versão 4. Se nós tivéssemos máquinas virtuais criadas aqui dentro, elas já estariam disponíveis aqui para te fazer a inicialização delas. Enfim, elas teoricamente elas não deveriam perder, né? As máquinas virtuais elas continuariam aqui. Os containers não, tá? Os containers, mesmo tu fazendo um upgrade como a gente fez aqui, eu vou mostrar depois em detalhes, mas os containers tem que fazer um backup deles no 3 e um restore deles no 4. Tá ok? Então assim a gente finaliza essa aula referente ao upgrade da versão 3.4, desculpe, do Proxmox para o Proxmox versão 4. A gente fez ali um passo a passo de como fazer para fazer esse upgrade dele. Não é um processo simples, é um processo que demanda um tempo ali. Se possível, então, fazer a instalação desse servidor. Se não é possível fazer a instalação do servidor, se faz o upgrade dessa maneira aqui. Ok? Agora, no próximo módulo, eu pretendo mostrar, então, no próximo módulo, né? Eu pretendo mostrar, então, a questão aí sim, aqui dentro, aqui no nosso layout. Notem que de cara aqui já não mudou quase nada em comparação com o Proxmox 3, né? Então não mudou quase nada, mas existem algumas alterações. Essas alterações
eu vou indicar a partir do próximo módulo, que são as diferenças ali, tá? Isso a gente vai ver então em seguidinho. Quanto ao upgrade, tá tudo ok, tá levantado, tá inicializado. Se tivesse máquinas virtuais, elas estariam já inicializando. E é isso aí. Então até o próximo módulo. Muito obrigado, até mais.